Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. No arranque do ano que assinala os 50 anos do 25 de Abril, o jornalismo em Portugal passa por um dos momentos mais delicados da sua história em democracia. Janeiro traz uma nova greve num dos principais grupos de comunicação social, aliás, no dia a seguir à emissão deste programa, e também teremos este mês a organização de mais um congresso dos jornalistas. Apesar de declarações públicas sobre a importância do jornalismo para a democracia, a verdade é que a profissão vive em precariedade, com falta de recursos humanos e financeiros, procurando sobreviver em modelos de negócio marcados também muito pela perda de leitores, dificuldades em ser sustentável, um ambiente digital onde sabemos também corre muita informação falsa. O desafio para este programa é este: pode a democracia viver sem jornalismo? Ou viverá mal o jornalismo? Viverá mal a democracia? É uma pergunta provocatória para os nossos convidados. Bárbara Reis, jornalista do Público, onde foi diretora de 2009 a 2016, e assina uma newsletter chamada Livro de Estilo sobre jornalismo e média. Também connosco Luís Marques, antigo jornalista do Expresso e da SIC, foi diretor-geral da SIC, administrador da RTP e também da empresa na área dos conteúdos. Participa aqui na Renascença no podcast Novas Crónicas da Idade Mídia. Com eles vamos falar sobre jornalismo e democracia. Obrigado pela vossa presença neste espaço. Luís Marques, a democracia pode viver sem jornalismo, eventualmente, ou não pode de todo? Não pode se enquadrarmos o jornalismo naquilo que é o tripé que é estruturante na democracia. Não é possível desligar o jornalismo daquilo que lhe está montante, que é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E todos juntos, estes três valores, são os valores estruturantes da democracia e da democracia liberal, tal como ela foi definida no século XVIII, na Revolução Gloriosa em Inglaterra, depois na Revolução Francesa e Americana. Ao contrário, primeiro americana e depois francesa. Portanto, esse valor da liberdade de expressão, que define o homem e caracteriza o homem como igual nos seus direitos e nos seus deveres, naturalmente, faz com que a liberdade de expressão seja um valor estruturante do regime democrático, tal como nós o conhecemos, chamada democracia liberal, e nesse sentido o jornalismo faz parte, portanto, destes valores, portanto, faz parte deste tripé. Visto por este ângulo, efetivamente, o jornalismo está em risco, e ao estar em risco, arrisca também a própria qualidade da democracia. O que nós estamos a ver é a chamada regressão democrática, ou seja, há limitações à liberdade de expressão a crescer um pouco em todo o mundo. Enfim, na Rússia, é talvez o caso mais evidente, pela situação de agressão militar que está a exercer sobre a Ucrânia, e isso obviamente projeta também para a opinião pública, portanto, essa componente do que é, portanto, um regime ditatorial ao caminho disso, mas também noutros países, na Hungria e noutros países, não apenas, aliás, na Europa. O que existe é uma crescente tentação de limitar a liberdade de expressão, por arrastamento da liberdade de imprensa e por arrastamento da qualidade do jornalismo. Neste sentido, acho que a crise do jornalismo é, de alguma maneira, também a crise da democracia. Bárbara, eventualmente pode a democracia viver sem bom jornalismo e, portanto, se a democracia que poderá morrer na escuridão, como nos diz o Washington Post, se for um jornalismo com uma pequena lanterna que não desfaz essa escuridão, a democracia persiste, mas há um problema, e o jornalismo também, eventualmente, mas ambos perdem uma qualidade de forma, se calhar, simultânea. Essa ideia esse motto, não é? Do Washington Post, Democracy Dies in Darkness. Eu quando leio em inglês até parece mais escuro, não é? Aquele darkness. E é mesmo verdade. Quer dizer, o que o Luís disse é tudo verdade. Parecem chavões, eu tinha aqui uma lista mais ou menos igual, não é? Mas quer dizer, não são chavões. Isto é mesmo verdade, tudo o que o Luís acabou de dizer. E quando nós dizemos que a democracia, que sem jornalismo não há democracia, isso é o quê na prática? Quer dizer, como é que... desde logo, o jornalismo é a disciplina da verificação.
verificar. Ou seja, é verificar os interesses dos privados e do público, é verificar os poderes, é pôr em causa, é perguntar, até a disciplina da verificação. Ora, se nós não fizermos isso, se não houver o jornalismo independente, livre e plural, que no fundo, quando falamos de bom jornalismo, a tua expressão, é disso que estamos a falar. Claro que os tabloides têm o seu papel, mas quer dizer, diria que não é esse o jornalismo que é decisivo para a democracia. Se nós não fizermos se não existir esse trabalho de verificação que o jornalismo independente, livre e plural faz, como é que as pessoas participam? Democracia é isso, democracia é a participação, é os cidadãos participarem de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos nas eleições. Este ano vão participar 3 ou 4 vezes, não é? Mas também participar no dia-a-dia, porque, bom, eu falo por mim, por muitas pessoas que conheço, chateamos os presidentes da Câmara, chateamos os presidentes das juntas, vamos às reuniões da Assembleia Municipal às 8 da noite, às 9 da noite, no nosso bairro, vamos às Assembleias Municipais ali em Alvalade, quer dizer, é participar. Ora, como é que nós participamos? Nós não participamos porque sim. Nós participamos porque temos informação, porque sabemos o que é que os poderes privados e públicos, no caso, os públicos fazem, sabemos o que é que fazem bem e o que é que fazem mal, e com base nessa informação tomamos decisões, se, por exemplo, para falar da mais simples, se vamos voltar a votar no mesmo partido, em qualquer eleição que venha, se vamos mudar de partido, então se vamos mudar para qual e porquê, ou seja, quando nós dizemos sim, e todos concordamos sim, bom, nem todos, há pessoas que perante esta pergunta, nem todos perguntam, e fazes nem bem. Todos podem concordar com ela. E fazes bem. Com a resposta. E nem falo de políticos, para meu espanto, vejo algumas pessoas até que estudam esta área dizer, mas não é bem assim. Na verdade não vejo uma crescente discordância em relação a isto? Isso não sei se há uma crescente discordância. O que vejo é com surpresa em 2024, depois enfim, desta mudança política que vemos na Europa com o crescimento do populismo, haver algumas respostas ambivalentes ou até mesmo contrárias, dizendo não, nem por isso. Ora, nós precisamos de facto de bom jornalismo para estarmos informados, para podermos tomar decisões, senão ficamos uma sociedade apática, amorfa, sem opinião, sem ação, sem participação. Luís Marques, se é assim tão decisivo para a democracia, porque é que, se olhássemos para os últimos dias, tivemos congressos de um dos principais partidos, não vi grandes expressões sobre a democracia, sobre o jornalismo, vi preocupações sobre outras áreas sociais muito relevantes e importantes para a nossa sociedade. A AD foi apresentada, também não consta que nas prioridades esteja isto é tão importante para a democracia, e o Presidente da República disse apenas e só na entrega dos prémios Gazeta de que é o momento de chegar a um entendimento de regime sobre os média. O que é que se passa? Há uma despreocupação, há um tema de segunda na democracia em Portugal? Não, há um vício crónico da sociedade portuguesa, é que só reage quando há problemas. Isso é um déficit da nossa democracia, a incapacidade de antecipar as situações, a incapacidade não de reagir, mas por agir. Antecipar problemas, portanto, que são evidentes. Os problemas da comunicação social, há muito que são óbvios. A última grande intervenção que houve, do ponto de vista estrutural, de pensar os médios como um todo, foi em 2002, portanto, quando no governo do Durão Barroso, enfim, participei direta e indiretamente nesse processo de reflexão. Mal ou bem foi feito. Sobre o serviço público de televisão. Sim, depois também teve algumas outras implicações na própria Lusa, na forma de reestruturação do setor, na diminuição da publicidade no setor público, que obviamente beneficiou os privados. Tudo isso foi feito na altura. Teve um pensamento, mal ou bem, mas houve um pensamento. A verdade é que depois disso nunca mais houve um pensamento estruturado. E agora está-se a reagir perante uma situação de crise de um grupo de média. Ora, é preciso também dizer que uma coisa é a crise dos média, outra coisa é a crise da global média. Portanto, são coisas completamente diferentes. Certo, eu não queria contaminar, embora este é um pano de fundo relevante. Mas é para dizer, portanto, que realmente reagir sobre uma situação específica normalmente não é boa política. Os médias têm problemas.
Acho que penso e vejo, enfim, tenho lido os programas dos partidos sobre este setor e, a verdade, há muito tempo que não há um pensamento estruturado sobre isto. Os últimos governos, em particular, também mas não. Mas os partidos não podem fizeram. achar que é uma matéria de mercado e não querem intrometer-se nesta matéria. Mas não é, isso não é. Portanto, a comunicação social e a informação em particular, e o jornalismo em particular, é um bem público, tanto como tem sido bem acentuado nos últimos tempos, inclusive pelo ainda Ministro da Cultura, e fez isso muito bem, aliás, diga-se de passagem, isso é um bem público que implica que, portanto, as autoridades públicas tenham uma política sobre este setor. E este setor precisa de políticas, independentemente da liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, assenta na independência dos média, ainda assim isso não justifica de maneira nenhuma a ausência de um pensamento político sobre o setor. Bárbara, porquê é que não há políticas neste setor? E já agora sublinhar também que há uma entidade reguladora. Também na arquitetura pública há uma entidade reguladora que, aliás, foi um pouco criticada por lentidão na resposta, por exemplo, a esta mais recente crise, embora nos últimos dias tenha tomado uma posição sobre ela. Sim, a ARC tem historicamente um problema de lentidão até na designação dos seus membros, exatamente, dos partidos. Quer dizer, isto compreende-se uma certa... compreende-se, ou mais do que compreende-se, é fácil de explicar e de identificar a razão pela qual os políticos e os governos têm algum pudor, não é? Como... para além do que o Luís disse, quer dizer, acrescentaria a camada do pudor que a política tem em falar sobre média, porque facilmente pode ser acusada de interferência ou de querer controlar os mídia. Basta ver agora que com a crise dos jornais da Global Média, aparecem sempre comentários, mas isto não é a Coreia do Norte, isto não é a Venezuela, isto não é a China, agora o Estado vai ajudar ou vai comprar, não é? Até há quem proponha a nacionalização, enfim. Mas, portanto, há este pudor que tem muito a ver com a nossa história, não é? Vimos agora o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, cujo pai era um jornalista de Beja, não é? Que fez um comentário em parte, penso eu, não falei com ele, mas resultado da sua história, não é? De ter crescido com esse pai e que foi logo criticado, então, mas agora até o Moedas é um comunista. Quer dizer, portanto, há de facto uma dificuldade em falar sobre isto. Agora, o Estado pode ter um papel. Que outro papel, para além de deter, por exemplo, a propriedade de determinados órgãos de comunicação social? Neste caso, falando da Global Media, o Estado podia, como estava, aliás, a fazer, não é? Comprar a parte da Lusa à Global Media, que era um negócio que estava a ser negociado há uns meses e agora foi congelado. Quer dizer, em termos práticos, é importante perceber como é que isso ajudava, na verdade, é uma forma do Estado ajudar o jornalismo mais do que estar a comprar jornais, porque o Estado tem RTP, tem RDP, quer dizer, tem a Lusa, vai agora ser proprietário de todos os jornais e mídia de um país, não faz sentido. Ou da TSF. Ou da TSF, não faz sentido, não é? À partida. Bom, e à chegada, eu diria. Mas pode ter um papel, por exemplo, aumentando o papel da Lusa, aumentando o papel, no sentido do papel na sociedade portuguesa e na vida dos próprios jornais. Uma das consequências que esta compra pelo Estado à parte que a Global Media tem da Lusa, que ainda é uma percentagem grande, fazia parte do plano que a Lusa passasse a oferecer os seus serviços, ou seja, deixar de cobrar os seus serviços aos jornais regionais, que é uma coisa muitíssimo importante, mas também a todos os outros jornais. Eu conheço bem a vida do público e sei que nós não pagamos todos os serviços da Lusa, alguns dos quais que nos parte o coração, mas nós não podemos pagar, porque a Lusa tem ainda uma rede de correspondentes, pensando nos países de língua portuguesa, em todos os países de língua portuguesa, coisa que nós não temos, não é? Coisa que nenhum jornal português tem. Sim. E, portanto, isto para dizer que esse é um papel em que eu consigo ver o Estado claramente, e acho que sem controvérsia. Não consigo entender porque é que não se chegou a acordo entre PS e PSD. Sendo que o Estado tentou abrir, no fundo, o capital da Luz a privados, também, de certa maneira. Sim. Já abriu, já tinha sido feito.
Já tinha sido feito, o público tem uma percentagem... E o grupo empresa tinha também uma participação. Exatamente. E vendeu ao Marco Galinha. Vendeu ao Galinha, exatamente. Portanto, o anterior CEO da Global Media, que agora foi substituído pelo José Paulo Faf. Mas, portanto, ou seja, isto... há soluções, não são fáceis, em nada disto, quer dizer, o tal silver bullet, não é? A bala de prata mágica que vai salvar os mídias não existe em nenhum país, não existe uma solução que vai ser encontrada para um jornal num país, não vai ser aplicável noutro jornal noutro país, portanto isso nós já sabemos, não é? Mas o Estado tem um papel, o Estado pode ter um papel. Luís Marcos, o que é que o Estado deve fazer? Intervir para salvar grupos de média quando eles estão nestas circunstâncias como naqueles que vamos estar noticiando? Com uma nota em relação à minha pergunta, provavelmente não será um caso único, há outros órgãos de comunicação social em situação muito complicada e menos noticiados. É verdade. Bom, a intervenção do Estado nos média é um mau princípio, não concordo com ela e penso que não resolve problema nenhum. Imaginemos se o Estado interviesse agora no grupo média Global Média. Não resolvia problema nenhum, resolvia o problema imediato de pagar alguns salários, mas do ponto de vista do modelo de negócios não resolvia problema nenhum, ia criar até mais problemas. Depois criava um precedente, sempre que um grupo de média tem problemas, o Estado vai intervir. Bom, portanto não é uma solução. Pode haver situações de emergência e um plano de emergência, isso devia ter existido lá atrás, provavelmente. Se ainda estamos a tempo disso, fazer como se fez durante, por exemplo, a pandemia, em que se adotaram um conjunto de medidas, de layoffs, portanto, pagos pelo Estado. Enfim, há muitas soluções do ponto de vista da gestão destas situações de crise que podem ser adotadas, portanto, temporariamente. Agora, uma intervenção direta do Estado não é boa. Mas mais uma vez aqui, neste caso concreto, portanto, deste grupo, há um problema, portanto, de antecipação, porque... Vejamos, a situação do Global Média, o problema que tem agora já tem há muito tempo. A ERC, um caso concreto, a ERC está agora, portanto, a analisar a identidade e idoneidade dos detentores, portanto, do fundo que comprou o Global Média. Há um problema de falta de transparência nessa matéria. Completamente. Exato. Só que essa medida, essa medida devia ser prévia à entrada. Não é a posteriori. E devia ter sido aplicada lá atrás, porque agora critica-se bem que um fundo entre no Global Média, eu estou completamente de acordo que os fundos eleitos devia ser completamente vedada a entrada dos fundos nos grupos de média, isso por uma questão de... Aqui em todo lado, e sou completamente definitivo sobre esse ponto, mas lá atrás foi permitida a entrada de grupos angolanos, chineses, de identidade muito dúbia. Isso foi permitido. E como é que o Estado português permite isso? E como é que a ERC permitiu? A lei... Mas acha que não pode entrar capital estrangeiro nas empresas de média em Portugal? Acho, mas tem que ser escrutinado. E tem escrutinado antes de entrarem, não é depois de entrarem, porque depois de entrarem já não há nada a fazer. Agora, o que é que o Estado agora vai fazer? Vai comprar a participação tanto do fundo? Ninguém pode aceitar uma situação dessas, não é? Nenhum cidadão, nenhum contribuinte poderá aceitar uma situação dessas. Que? Exatamente, eu concordo com o Luís, é que nós vemos, há muitos jornais, desde 2013, quando o Jeff Bezos comprou o Washington Post, há muitos milionários que, desde essa altura, que é aquele pico de crise, não é? Ali na 2012, isto começou tudo a derrapar, enfim, já estava, mas ali a partir de 10 começou a derrapar vertiginosamente, não é, a vida dos jornais, porque nós não nos podemos esquecer que em 2007, se não me engano, foi inventado o iPhone, em 2010 foi inventado o iPad, são duas datas que eu me lembro bem, porque nós fizemos uma alteração gráfica nessa altura e de repente o nosso planeamento, quer dizer, o nosso novo grafismo deixou de fazer sentido perante telemóveis. Exatamente, e portanto no ano seguinte já o tipo de consumo de notícias estava radicalmente alterado. Portanto, nós desde essa altura, digamos, marcámos assim 2007 o nascimento do primeiro iPhone, e, portanto, mas demorou 2 ou 3 anos e a partir daí foi vertiginoso. Ora, desde 2013 que vimos bilionários como o Jeff Bezos, são uns 10 ou mais só nos Estados Unidos, que compraram jornais.
e portanto tinham dinheiro para estourar, digamos. O Jeff Bezos comprou o Washington Post, o LA Times foi comprado por aquele bilionário da farmacêutica. Bárbara, no fundo o dinheiro que se mete em média não é um dinheiro qualquer. Mas onde eu queria chegar é que nós sabemos quem são essas pessoas, e são milionários ou bilionários que compraram por 100 milhões, 500 milhões, e estou a falar de praticamente todos. A Time Magazine, a Atlantic Magazine, comprada pela viúva do Steve Jobs. Estou a falar dos grandes, das referências americanas. Praticamente todos eles foram comprados, tirando o New York Times, foram comprados nos últimos anos, recentemente, por milionários, não, bilionários. Nós todos sabemos o seu nome, todos dão entrevistas, portanto há o tal destinatário final, não é? Sim. Que é a expressão da lei da transparência, da imprensa. Ali não há qualquer dúvida, eles dão entrevistas, explicam porquê, o que é que querem fazer, porquê é que compraram. Aqui na Global Média, é por isso é que esta crise, há uma apreensão como eu nunca vi em anos e anos, e já houve despedimentos em todos os jornais de Portugal. E os jornais que desapareceram também. E jornais que morreram. Eu nunca vi esta apreensão tão holística, no sentido em que são políticos de todos os partidos, são jornalistas, são cidadãos, são artistas, enfim, há uma espécie de uma campanha, uma solidariedade, uma preocupação. Porquê? Porque não se compreende. Como o Luís estava a dizer, há anos que este grupo tem problemas graves. O Marco Galinha falava abertamente sobre quando chegou em 2020 ao grupo, achava que ia fechar passado 15 dias. Falou abertamente todas as dívidas, os 7 milhões da Segurança Social, os 5 milhões, já não sei se há Lusa, enfim, sim, eram milhões e milhões, e agora este grupo compra porque vai expandir e depois no dia seguinte afinal vai despedir, então não sabiam, só nós é que sabíamos. E um fundo não tem dinheiro, como é que é possível? Só nós é que sabíamos da crise. Mas assim, é preciso uma intervenção de emergência, o Estado está em condições de salvar o grupo, Luís Marcos? É difícil, não é fácil neste momento, com a situação que está, não é fácil. Alguma coisa terá que ser feita. Tenho muitas dúvidas sobre o projeto que tem sido apresentado pelo José Paulo Faf. Aliás, recomendo a todos os nossos ouvintes que leiam os artigos da Bárbara sobre esta matéria no Público, que são excelentes e fazem um excelente diagnóstico deste processo todo. Não vai ser fácil. Bom, aqui o problema é esse. Por isso é que eu comecei por dizer que o problema do Global Média é um problema específico, não é um problema dos médias. Por exemplo, por uma razão muito simples, só esse ponto. Sim. É que a Global Média está mal desde o início, desde a privatização, em 1990. São dois grupos que nunca falaram. Tanto o Jornal Notícias e o Diário Notícias eram irmãos desavindos. Não tinham uma cultura própria, única. Eram rivais? Eram rivais. Do Norte e do Sul. Tem resultados financeiros diferentes. Foi a pior privatização dos médias feita nesse processo de privatização com os médias. Foi a pior medida que foi tomada, foi esta. Não faz sentido nenhum e vai acabar assim. Vai acabar por o Jornal Notícias se separar. E vai ser vendida às postas, é o que vai acontecer, aquilo que eu vejo que vai acontecer ali. Na questão global, eu gostava só de despistar a questão do Estado nos média. Nas intervenções que não sejam diretas, há mecanismos indiretos do Estado a ajudar a indústria, digamos assim, do jornalismo dos médias? Vou dar duas hipóteses, várias ideias. Primeiro, para além do escrutínio prévio dos acionistas, que há um bocado referido, que devia ser aplicado, e era que devia ser muito rigorosa nisso, há várias, medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, medidas fiscais de apoio à criação de fundações ou outro tipo de institutos, não lucrativos, para tomar conta dos médias. Coisa que acontece em França. Por exemplo, o Le Monde é detido por duas fundações. Uma delas até se chama-se Fundação para a Liberdade, para a Liberdade de Imprensa, ou para a Liberdade, o nome é exato, é mais ou menos isto. E foram os próprios acionistas que criaram essas fundações, para tornar mais transparente a relação deles, portanto, com a liberdade e o respeito pela liberdade do Le Monde. E, aliás, boa notícia nós temos sempre a falar de mais notícias, uma boa notícia para nós jornalistas é que o Le Monde aumentou as vendas, portanto, o ano passado em 3%. O que significa que o jornalismo tem futuro e tem reconhecimento público. O Estado pode criar incentivos fiscais à criação de fundações para tomar conta de alguns médias. Não estou a dizer todos, mas alguns. Por exemplo, porque é que a Lusa não pertence a uma fundação? Podia ser criado, em vez de ser do Estado, que inquina sempre depois a relação do serviço que a Lusa presta aos outros jornais,
criar uma fundação com estímulos fiscais ou outro tipo de incentivos. Pode acontecer. Apoios à formação. Pode acontecer. Apoios à renovação tecnológica. Podem ocorrer e deviam. Há muitas formas. Apoio à circulação dos jornais. Há muitas formas de apoiar indiretamente os média sem colocar em causa a independência dos média. Deixe-me só colocar então de outra perspectiva. Isso é um convite, por exemplo, na questão das fundações, é um convite à sociedade civil, no fundo, para tratar dos seus médias. Exatamente. Ir atrás daquilo que disse agora a Bárbara, fazer um apelo, fazer um desafio à sociedade, a empresários, a cidadãos. Se me disserem assim, queres comprar uma participação numa fundação que tome conta da Global Média, enfim, hipoteticamente, não me importava nada de investir, provavelmente como eu, agora milhares de pessoas podem fazer isso. Por que não fazer isso? A questão é que a sociedade civil em Portugal mobiliza-se por uma causa dos médias. Não temos visto grande sobressalto, na verdade. É uma grande tristeza verificar como nem a elite portuguesa, quando eu digo elite, eu falo dos professores, dos médicos, dos académicos, de pessoas com boas reformas. Ou das fundações existentes. Por exemplo. Talvez as fundações, mas eu ia dizer uma coisa concreta que é que desvalorizam isto que nós fazemos, que é a informação rigorosa e de qualidade, ao livre e independente, com erros, como é óbvio, todas as profissões têm, e a nossa também, e os erros do jornalismo são, digamos que, estão à vista de todos, portanto são notados de uma forma bastante, digamos que não há forma de os esconder, não é? E ainda bem, porque é a forma de nos mantermos alerta e sempre a lutar pelo rigor, mas há um problema grande, quer dizer, parte da crise do jornalismo, e não é do jornalismo, é a parte da crise do modelo de negócio. Porque o jornalismo, já agora um parênteses, o jornalismo, hoje fazem-se coisas absolutamente maravilhosas, ou seja, o digital ajudou muito o jornalismo. O jornalismo não é aquela coisa do dança que era bom, não é nada verdade. Quer dizer, eu tenho 50 anos, não é? Portanto, lembro-me nos anos 80, quando comecei a ler jornais, no fim dos anos 80, ainda havia, quer dizer, ainda era um jornalismo muito ideológico, hoje as pessoas dizem, tu tens opinião. Não é verdade. Antes, sim, nos anos 80, era tudo misturado, uma pessoa não conseguia distinguir o que era opinião de informação, enfim. Portanto, para além daquilo que o digital trouxe em termos de ferramentas que dão escala àquilo que nós conseguimos fazer, no sentido da pesquisa, da análise de dados, quer dizer, nós hoje conseguimos fazer jornalismo com um rigor e uma amplitude num relativo curto tempo. Não comove a nossa sociedade civil. O problema é que a nossa sociedade civil, de facto, eu fico espantada quando recebo no WhatsApp pedidos para a Bárbara podia enviar uma cópia esta notícia em Word, e eu digo sempre, olha, eu até podia, mas lamento imenso, e mando um link para as assinaturas do público. Mando sempre um link. Eu acho que assim há 10 anos ainda mandava os textos em Word. Eu agora mando o link das assinaturas do público e digo, olha, custa 20 cêntimos por dia. Eu parece-me que o Soutor tem 20 cêntimos por dia para assinar o público. E portanto, já há anos e anos que não mando words a ninguém de notícias. Isto para dizer o quê? Que há um lado as pessoas subestimam a sua capacidade de participação. É um pouco como nas alterações climáticas. Nós sabemos que não vão ser os cidadãos a resolver o problema das alterações climáticas, vai ter que ser a nível dos Estados e concertação dos Estados, a nível da União Europeia e depois a nível mundial. Ok, é assim que vamos resolver, mas nós todos temos o nosso papel. Se eu comprar uma garrafa de água todos os dias, ou 2 por dia, ao fim do ano são 1000 garrafas. Neste caso há um estado de abstenção em Portugal em relação aos médicos. Os cidadãos podem e devem, e sinceramente é o meu apelo para 2024, estamos aqui a gravar ou a falar neste início no arranque do ano, eu apelo em que em 2024 mais portugueses assinem o jornal de que gostam ou os jornais de que gostam, porque é a melhor forma de ajudarem a que os jornais de que gostam não morram. E é possível mantê-los assim? O Guardian, já vamos entrar na questão do modelo de negócio. O Guardian diz, ainda agora estive a ver, 50% das suas receitas vêm dos contributos dos cidadãos. Mas tem assinantes do Guardian em Portugal e não tem provavelmente muitos do público do Reino Unido.
Justamente, eu que não é obrigatório no Guardian porque é aberto, não é? Eu contribuo, dou 5 euros por mês, ou seja, ninguém me pode dizer, Bárbara, não tens 5 euros por mês. Claro que tenho, posso escolher não os gastar ali, mas da mesma maneira que dou 10 euros por mês à Amnistia Internacional há anos e anos, ou seja, há um lado de participação cívica que as pessoas subestimam e isso não é verdade. Nós no público temos 50 mil assinantes. Sem esses 50 mil assinantes, seguramente que a vida do público estaria bastante mais periclitante do que está hoje. E estamos longe de poder sorrir descontraídos. Houve uma altura, gostava de levar a ouvir a opinião de Luís Marques também sobre isto, em que se discutiu a questão de fechar, no fundo, aos assinantes todo este conteúdo, as chamadas paywalls e outros mecanismos. Passados estes tempos todos, Luís Marques, qual é a sua expectativa em relação qual é o diagnóstico em relação a esta opção da assinatura, que parece estar a consolidar-se? Nós temos, não só o público, o Expresso também tem um número semelhante, digamos, de assinantes digitais, e há aqui um apelo em linha com outros grandes jornais internacionais. Acho que esse é um bocado o futuro. Vejamos, o que aconteceu ao jornalismo é um problema que tem a ver com a tecnologia. Na realidade, os médias foram atropelados pela tecnologia. E isso não tem retorno, isso não vai voltar atrás. Portanto, o que acontece é que o jornalismo tem que se ajustar e adaptar a estas novas circunstâncias em que está a competir com adversários e com opositores, portanto, de milhões de natureza muito diversa, com fontes de acesso à informação, tanto que não existiam há meia dúzia de anos, alguns não existiam há 2 ou 3 anos. Refiro aqui um estudo do Economist que foi divulgado há 15 dias, se a memória não falha, precisamente sobre a qualidade do jornalismo e sobre as preocupações que há sobre a imprensa e o futuro da imprensa, e é muito preocupante um dado, que é este, portanto, 20% dos inquiridos nesse estudo declararam que o Holocausto nunca existiu. 30% admitiram que o Holocausto possa não ter existido, o que significa que 50% dos inquiridos admitem que o Holocausto não tenha existido. Depois, a particularidade, 32% das pessoas entre os 18 e os 29 anos deste estudo leem notícias no TikTok. O que nós temos neste momento é que os jornais, o jornalismo tal como nós o conhecemos, está a competir com outros veículos de informação não mediada, não trabalhada, não escrutinada. Esse é um grande problema. Isso tem retrocesso, podemos voltar atrás, não podemos, isso vai aumentar. Portanto, seja no TikTok, seja no Facebook, seja no Google, portanto, haverá cada vez mais instrumentos de divulgação. Agora com impactos políticos relevantes. Com impactos políticos muito relevantes. Muito influentes que são eleitos. Não há maneira isto pode ser regulado, pode ser melhorado, mas não vai parar, não vale a pena. E não é por medidas administrativas que isso se resolve. Só se resolve com um bom jornalismo, fazendo coisas bem feitas, apelando às pessoas, portanto, para escrutinar, para escolherem entre o que é bem feito e o que é mal feito e optarem pelo que é bem feito. É preciso pagar isso. E pagar isso. Esse é o problema. Chegam? Não, portanto, provavelmente não. Provavelmente terá que haver outras fontes, portanto, de receitas. E eu já referi nas fundações, portanto, outro tipo de patrocínios, outro tipo de contributos. A sociedade vai se mobilizar para isso. Eu sou otimista nessa matéria. Portanto, incluindo a portuguesa. Incluindo, por exemplo, veja um caso. Agora o caso do Público, está aqui a Bárbara, portanto, eu estive a ver aqui uns números que são muito interessantes e são muito até estimulantes. Veja, em 2002, nos últimos 20 anos, o Público tirava 56 mil, portanto a circulação paga era 56 mil exemplares. Hoje é 11 mil. Mas em contrapartida, o Público tem 46 mil assinantes. O que significa que tem mais leitores do que tinha há 20 anos. Ora, isto é muito positivo. O Expresso, que é onde eu trabalho ainda hoje, ainda escrevo lá, como sabe, a situação é um bocadinho diferente, mas não é dramática. Em 2002 tinha uma circulação paga de 130 mil exemplares, que aliás foi o pico do Expresso, de sempre. Portanto, é um ano que não é comparável, não é? Mas enfim, vamos comparar, mesmo comparando com este número. Atualmente, o Expresso, entre circulação paga, vendida em banca, mais as outras assinantes, tem 90 mil exemplares. Tem 40 mil no papel e 50 e tal mil no... Ou seja, é muito bom. Se digital. Compararmos pelo rácio da população, estas vendas do Expresso estão ao nível dos melhores jornais da Europa.
Bom, podemos dizer que é um semanário, não um diário, mas de qualquer forma, portanto, apesar de tudo, são excelentes números. Claro que é pena que as vendas em banca estejam a diminuir, mas isso é uma tendência. Portanto, o jornalismo não se exprime, nem se expressa apenas no papel, pode ter outras formas. E o online é uma forma muito... enfim, é a forma que temos agora e, portanto, nós temos que nos ajustar, e eu estou de acordo com a Bárbara que esse tipo de jornalismo online é um jornalismo tão digno e tão bom como o anterior. Portanto, não tenho dúvidas, sou consumidor de jornais online ou jornais impressos que também têm expressão online, e são excelentes produtos. Eu vejo que estou otimista relativamente a isso. O problema aqui é a chamada monetização, para usar o jargão economês, monetização disto. Sim. Isto é um grande desafio, para todos nós, profissionais, para os administradores, para os gestores, para os jornalistas também, perceber como é que nós podemos mobilizar a sociedade para valorizar este tipo de informação, ainda por cima, em contraste com a desinformação que existe, tanto noutras plataformas e noutros suportes, e valorizar o nosso trabalho. Não penso que estejamos condenados a morrer por esta via, não acredito nisso. Eu tinha aqui mais uma provocação, não sei, acho que a Bárbara queria acrescentar uma coisa aqui. Queria só dizer, estava a ver o Luís e lembrei-me de um leitor que a semana passada, na caixa de comentários do Público, escreveu esta frase: nós o que queremos é assinaturas baratas, 15 euros por ano. Ora, 15 euros por ano, se dividirmos por 365 dias, dá 0,00001 euro, ou seja, dá 1 cêntimo por dia. Sinceramente, quer dizer, e as pessoas dizem que não, que os salários são baixos em Portugal. Claro que são, mas quer dizer, digamos que nem estamos a falar da classe média. Já agora, há quem defenda também que os comentários devem ser cada vez não só moderados, como até eliminados em alguns aspectos. Esse é um tema ainda mais antigo do que a paywall, não é? Nós no Público adotámos a fórmula, quer dizer, nós concluímos que não tínhamos redação que permitisse fazer a moderação dentro, ou seja, tínhamos que ter, nós chegámos a ter 10 pessoas na redação. Eu ajudei a organizar isso porque foi em 2000 e já não sei, 9 ou 10, para fazermos a moderação e garantir ali digamos que uma boa fatia do bolo dos comentários por dia. Portanto, tínhamos desde as 7 da manhã até às, não sei, 11 da noite, alguém que de vez em quando ia, pronto, e concluímos que não era realista. Vimos vários modelos, vimos o El País a contratar pessoas que estavam numa espécie de call centers fora da redação a aprovar comentários. Vimos os jornais que fecharam, simplesmente disseram não temos capacidade para moderar. E agora limitando aos assinantes. E nós agora o que temos é um modelo um modelo da comunidade dos próprios leitores, certo, em que são os leitores que aprovam e desaprovam, e eu penso que não há melhor forma. Ou seja, realisticamente, ou sim, não se tem comentários, ou tem que ser de facto a própria comunidade. Não é realista pedir-se aos jornalistas para fazer isto. Outra questão que gostava de colocar aqui tem a ver com exercícios até de contrapoder e um determinado género de jornalismo que parece ter alguma popularidade, pelo menos, não sei se o compram as pessoas, mas pelo menos que pelo menos nas redes sociais serve de bandeira, que é um certo jornalismo de barricada. Ou seja, imaginem, eu sou de direita, consumo aquele jornal que vai-me buscar, que ideologicamente está mais à direita, ou eu sou de esquerda e gosto mais daquele jornal à esquerda. Esta ideia de identificar os jornais de forma mais clara e fugir um pouco do modelo do tradicional jornal de referência livre e pluralista, não é também uma tendência a que o jornalismo deve estar atento? Nós nunca tivemos, a tendência não a vejo, nós nunca tivemos, porque para haver uma tendência é preciso, enfim, é preciso ações, acontecimentos, iniciativas e concretizações. É uma coisa de que se fala há anos e anos em Portugal, mas que nós nunca vimos de forma expressa, a não ser quando o Observador nasceu, mas o Observador é um jornal, não é? E mesmo assim eles combatem sempre essa ideia, embora tenham, acho que não é errado dizer, têm essa, quer dizer, há essa percepção dessa sobretudo no plano da opinião, dessa vontade. Bom, claramente no plano da opinião, mas a verdade é que nós falamos sempre sobre isso porque temos à nossa volta, digamos que os nossos pares
para os quais nós olhamos em Espanha, Inglaterra, nos Estados Unidos, há muito essa tradição, ou seja, desde sempre, estamos a falar de décadas e décadas e décadas, no caso dos Estados Unidos já há séculos, que os jornais nascem com um posicionamento ideológico. Eu diria, pronto, duas coisas, uma que não vejo essa tendência e duas que os melhores jornais e as melhores rádios, os melhores média, digamos, são aqueles que conseguem mostrar que são mais do que tudo, mais do que uma vontade ideológica ou de favorecer este ou aquele, são a tal disciplina da verificação, ou seja, nós durante, sei lá, quando está o governo do PS, o PS diz que nós somos anti-PS, depois quando está o governo do PSD, o PSD diz que somos anti-PSD. Eu fico contente, como estou no Público há 30 e não sei quantos anos, já vi isso tudo, não é? Mas há aqueles que, por exemplo, que acham que um órgão de comunicação social mais à esquerda pode sindicar melhor um governo de direita, por exemplo. Eu sinceramente, nesta época de fake news, como o Luís, quer dizer, é uma loucura este dado que o Luís trouxe agora. 30% não... Quase 50% juntando as duas categorias. Não há holocausto, não houve holocausto. Quer dizer... Tivemos isso nas vacinas, na questão da pandemia. Exatamente. Portanto, se o jornalismo é a disciplina da verificação, hoje em dia o jornalismo é também, e muito, e sempre a perder, a disciplina enfim, do combate às fake news. Portanto, não é só verificar em geral os interesses enfim, as práticas da política e do poder público enfim, do privado, mas é tentar combater fake news. Nós hoje temos todas as relações com muitas pessoas dedicadas só a fazer verificação de factos de coisas ditas. Isso não distorce também o jornalismo, portanto, não é mais do que fact-checking? Se nós vamos criar, quer dizer, acho que quanto mais independentes e livres e plurais os jornais forem, melhor. Sinceramente não vejo num momento de fake news como o que temos hoje, que ajude a ter jornais ou mídia identificados com o rótulo de esquerda ou direita. Penso que não ajuda nem a esquerda nem a direita, sobretudo não ajuda a cidadania. Portanto, eu sou pelo modelo Gostava de ouvir o Luís Marques sobre isso também. Bom, não é tradição, a Bárbara já caracterizou bem a situação. Em Portugal o jornalismo nunca teve essa característica de estar marcado ideologicamente ou partidariamente, ao contrário do que acontece em Espanha, em França. Portanto, a gente sabe que o Le Monde é mais à esquerda, que o El País é mais à esquerda que o El Mundo, e assim sucessivamente. E nos Estados Unidos praticamente todos os jornais afirmam até, portanto, de forma editorializada, portanto, as suas opções. Agora, isso não invalida que o jornalismo praticado seja de grande qualidade. Portanto, claro. Isso aqui é que é distância, portanto, é que é distintivo. Que a opção ideológica ou a tendência política destes jornais não contamine a qualidade do jornalismo. Isso não tem contaminado, a verdade é essa. Não é? Em Portugal nunca houve essa tradição. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. O aspecto negativo é que às vezes, portanto, comemos gato por lebre, ou seja, portanto, há alguns jornais, por acaso agora penso que já não há praticamente nenhum, mas enfim, já houve jornais, portanto, que se vendiam aquilo que não eram, não é? E acabavam por ser órgãos mais ou menos partidarizados, portanto, sob a capa da independência. Já aconteceu isso. Felizmente acho que atualmente, portanto, enfim, o próprio mercado acaba por depurar essas situações e isso não acontece. Eu, enfim, percebendo que o independente terá uma componente colocado, portanto, claramente, está mais claramente à direita do que, e afirmou, e isso é bom, não me choca nada, e pelo contrário, portanto, penso que é uma qualidade do nosso jornalismo, talvez até uma mais-valia dos nossos meios de comunicação social, o facto de procurarem ser independentes. Independente não é no sentido no que eu estava o facto de haver uma marcação mais ideológica, tanto marcar a independência. Não, mas não o serem, não é? Querem ser equidistantes todos os quadrantes políticos. Acho que isso bem. Uns conseguem melhor, outros conseguem pior, mas acho que não parece isso mal. Eu, enfim, vivi em redações toda a minha vida, praticamente, ou próximo das redações, e não penso que isso alguma vez tenha influenciado, portanto, o nosso dia-a-dia. Por fim, a questão para os jornalistas e a profissão de jornalista, que vai a debate ainda este mês no novo Congresso, Bárbara, a profissão de jornalista está
Há quem diga de forma tremendista, talvez pessimista, que está ameaçada de sobrevivência, ou neste caso de extinção. Nem pensar. O jornalismo... E que ferramentas tem que ter o jornalismo, então, vendo outra perspectiva, para exatamente navegar em todo este ambiente que viemos aqui a descrever ao longo deste programa? Bom, então vamos aos clássicos. O Heródoto, os historiadores dizem que é o pai da história, depois nós jornalistas dizemos que é o pai do jornalismo, não é? Quer dizer, há jornalismo desde o Heródoto, digamos, portanto estamos a falar de antes de Cristo. O fazer perguntas, que foi o que o Heródoto fez, não é? Andou lá aqui pelo Mediterrâneo com umas perguntas, ele tinha perguntas, queria saber quem é que começou a guerra, perguntas simples, mas muito relevantes. Eu estou a definir o que é jornalismo, não é? E lá foi ele com os seus burros e os seus escravos, não é? E lá foi ele a fazer as perguntas, e quando se lê o Histórias, não é? O livro que resulta dessa viagem, dessas andanças, não é? Há um livro espetacular do Kapuscinski chamado Andanças de Heródoto, e ele onde aprendi muito sobre isto, e ele faz até aquilo que eu hoje acho que muitas vezes falta ao jornalismo, que é quando não sabe, diz que não sabe. Portanto, isto para dizer que está lá tudo, até este aspecto que parece lateral, que é o jornalista dizer na notícia que escreve ou na notícia que lê, ainda não sabemos isto ou não conseguimos compreender aquilo. Portanto, o jornalismo existirá sempre, e como já aqui disse, está até bastante melhor e mais saudável. O jornalismo como disciplina, como reforçou-se com o digital. O digital trouxe muitas ferramentas que ajudam ao jornalismo. Agora, bom, e depois outro clássico, o Einstein. O que é que o Einstein, a célebre frase do Einstein, não é? O que é que faz um cientista é a criatividade, não é? E nós hoje tiramos há muito jornalismo chato, não é? Textos feitos, escritos, lidos na televisão, nas rádios, nos jornais. Quer dizer, que eu leio 2 frases e penso, mas onde é que esta pessoa está? Porque escreveu 10 textos nesse dia. Não é verdade, necessariamente. Claro que também é verdade. Isto é uma batalha com anos ainda antes do digital. Nós temos a obrigação de tornar interessante aquilo que é relevante. Não podemos ter medo do complexo, e temos que transformar, temos que ter a curiosidade de compreender as coisas, a nossa própria curiosidade, que é estamos a ler ou a ver alguma coisa e dizemos, mas porquê que isto é assim? E ir à procura, e temos que ter a capacidade de transformar uma coisa que é complexa, que é burocrática, que é amassadora, mas que é relevante. Temos a obrigação de a tornar simples e clara. E como é que fazemos com a velocidade do mundo digital? A velocidade do mundo digital exige um cuidado redobrado, mas também não é nada que nós não saibamos. Quer dizer, é que eu fico um pouco às vezes espantada. Sim, então e quando havia as corridas entre a Reuters e já não sei, que a Associated Press talvez, quer dizer, estamos em 1800 e qualquer coisa, em que as notícias iam por aerograma e por aí fora, então eles matavam-se para serem os primeiros. É que no minuto a minuto há mais o que não sabemos do que o que sabemos. Claro, mas a rádio, que foi o grande meio de comunicação na Segunda Guerra Mundial, então não queriam também ser os primeiros? Ou seja, a combinação ou o desafio, a complexidade de ser o primeiro e ser rigoroso é uma coisa que nasce com o jornalismo. Bom, talvez não com o Heródoto, não é? Talvez não com o Heródoto, aí não havia pressa, mas quer dizer, ou seja, é também um bocadinho um mito esta coisa do mas hoje em dia com o digital é tudo, o ser o primeiro é um problema muito grande. Não, sempre foi, o jornalismo sempre teve este problema. Portanto, o que é que falta, eu acho, o que é importante, é curiosidade todos os dias, o cinismo não é bom para a profissão, diz o Kapuscinski, é alguma candura
alguma ingenuidade, alguma não é a ingenuidade pateta do não, mas é o querer com alguma candura compreender mesmo, mas explique lá isso melhor. É essa curiosidade, o Fernando Alves, eu entrevistei-o agora há dias para o Público, e o Fernando Alves dizia: nós no início da TSF jogávamos à Benfica. Peço desculpa a todos os ouvintes. Tu és do Benfica? Não, Sporting. Pronto, peço desculpa ao Luís. Peço desculpa ao Luís, mas achei graça. Ele queria dizer com jogar ao ataque. Jogar sempre para golo. Sim. Portanto, tem que haver essa vontade e tem que haver criatividade na forma como nós apresentamos a informação. E digo só mais uma coisa, lembro-me há muitos anos, era miúda, ainda recebíamos o Financial Times no Público em papel, diário. Depois passou só ao fim de semana, enfim, e hoje há 2 ou 3 assinaturas privadas que alguém tem lá no jornal. Mas lembro-me no início, ainda na Quinta do Lambert, no início do Público, portanto em 90 ou 91, de ver um anúncio do Financial Times a recrutar jornalistas. Eu dou sempre este exemplo nas minhas aulas de escrita, em que Financial Times não é o New York Review of Books, não é? Na Atlantic ou New Yorker, não é? A Financial Times a recrutar jovens jornalistas e tinha 3 ou 4 características, e uma delas era creativity. O que é que os jornalistas devem ter em conta neste ambiente em que vivemos, Luís Marques, para fechar? Na sua profissão, no seu saber, na sua forma de dialogar também com os leitores? Bom, a profissão de jornalista mudou muito nas últimas décadas. Eu sou do tempo, quando eu comecei, em que a esmagadora maioria dos jornalistas, portanto, não vinham das universidades, entravam no jornalismo por gosto, por prazer, naturalmente, por vocação. Isso depois mudou ao longo destas décadas, e hoje temos uma geração de jornalistas, e eu pude acompanhar isso, muito mais bem preparada do que no meu tempo. Isso é indiscutível, não tem comparação nenhuma. Pelo aquilo que eu vejo e por aquilo que eu próprio, portanto, pude constatar em funções, portanto, de direção, a capacidade de atrair talento continua a ser muito grande. Eu vejo muita gente de qualidade, de muito talento na profissão, e alguns eu até já não os conheço, porque já não estou mais diretamente ligado neles, mas vejo em antena ou vejo os textos nos jornais, e cada dia aparece, portanto, jovens muito talentosos. E, portanto, nós temos de estar otimistas em relação a isto. Qual é o problema que nós temos aqui? Temos um problema que é um problema de remunerações, ou seja, portanto, isso vamos levar ao modelo de negócio também. Sim, o modelo de negócio, sim, basicamente a indústria tem tido alguma dificuldade de reter esse talento. E isso é que é um dos grandes problemas. Em geral, os jovens jornalistas, e mesmo até, portanto, agora hoje em dia já não tão jovens, continuam a ser um pouco mal pagos. E os grupos de média têm que perceber, talvez têm que valorizar. Mal pagos, eu ia dizer, muito mal pagos. Talvez. Não sei se conseguem pagar uma renda de casa e comprar um livro. Exatamente. Esse é um problema, esse é um ponto que eu tive que lidar com ele quando estava no Grupo Empresa. É um ponto complicado, é complexo, é difícil. Isso reflete na qualidade do jornalismo que eles fazem. Sim, na qualidade talvez não tanto, mas sobretudo na motivação, não é? Na motivação e depois no apelo a sair da profissão, que significa que muitas vezes os grupos de média estão a investir nas qualificações dos seus jornalistas e passado algum tempo eles não podem, é insustentável para eles manter-se na profissão. Uma coisa dou sempre este exemplo, quando a SIC Notícias foi criada em 2000, a redação da SIC de repente rejuvenesceu, portanto foi uma série de jovens, portanto, que aconteceu mesmo aliás na RTP com a RTP, a atual RTP3. Isso foi muito positivo. O problema é que esses miúdos, na altura tinham 20 anos, 19, 20 anos, 10 anos depois, estavam casados, tinham filhos e continuavam a ganhar o mesmo que ganhavam há 10 anos atrás. Ora, isto é insustentável, claro. E este é um problema enfim, é um problema económico, não é fácil de resolver, mas convém, tanto quanto possível, ser resolvido valorizando a carreira e valorizando, o estatuto de jornalista, porque, como disse a Bárbara, continua a haver muita gente talentosa, muita gente de qualidade, o jornalismo a ser muito atrativo em todas as suas áreas, e isso
obviamente, é algo que marca positivamente aquilo que nós podemos antecipar para o futuro do jornalismo. O jornalismo é uma profissão difícil, uma profissão maldita, porque está sempre a ser escrutinada. Ao longo da história estamos cansados de ouvir, portanto, as críticas ao jornalismo. O Voltaire, do século XVIII, o Voltaire dizia que a imprensa é para o flagelo da sociedade. Isto é bem no século XVIII, não é de agora. Portanto, estes gajos não inventaram nada agora. Já sabemos isso, sempre fomos assim. E seremos sempre assim. Seremos sempre incómodos, assim, não é? E, portanto, essa parte, essa incomodidade que nós provocamos à sociedade, enfim, às vezes excessiva, admito isso, é o grande valor do jornalismo. E nós temos que continuar a ser assim. Continuamos a ser o flagelo da sociedade, como dizia o Voltaire. É muito positivo que sejamos isso. É porque verificar incomoda. Claro. Muito obrigado, Bárbara Reis e Luís Marques, pela vossa presença nesta reflexão sobre a democracia e o jornalismo, no Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir em versão podcast nas plataformas digitais habituais. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, esta semana com Rui Glória, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema.